gravados, então eles vão estar acessíveis na nossa página, no nosso canal do YouTube. Então, na verdade, eu não sei se vocês todos estão familiarizados com o termo recovery, né? O termo recovery ele vem de um movimento que, na verdade, transnacional, na verdade, internacional, mas ele teve mais força, especialmente na década de 60, inclusive com os movimentos de lutas dos direitos civis nos Estados Unidos, que tiveram uma tradição, e os países de língua inglesa, de maneira geral, encamparam isso, assim, essa luta pelos direitos civis e pelo recovery, que, no caso, as pessoas com transtorno mental começaram a se empoderar, como disse bem a professora Marta, né? Posso chamar ela de professora, né, Marta? Não. Não, Marta, eu então, não sou papai Marta. professora. Eu não sou Pensei que você professora, fosse embora professora. eu exerça alguns papéis desses. Tá, então a Marta. Marta mesmo, Zé. A Marta. E, então, colocado aqui, eu vou ler rapidamente. O recovery tem sido proposto como um processo individual, paralelo e independente das intervenções dos profissionais de saúde mental, complementar à recuperação clínica e de tratamento. O recovery, na verdade, é um termo que pode ser usado para qualquer tipo de superação além da saúde mental. Você pode ter um câncer, uma cirurgia eventualmente cardíaca, ou um tipo de doença, e você passa por um processo de recovery, de convalescência, que do inglês quer dizer recuperação, né? Só que o recovery da saúde mental, que no Brasil a gente até tentou trazer e transformar essa palavra inglesa para o português, a gente entende que é um processo de superação, né? De individual, e na verdade é um processo, não é um produto acabado, não é uma coisa que se faz do dia para a noite, é um movimento. E a ABE tem sido uma das ONGs, junto com a própria FAB, né, de Santa Maria, e outras ligadas à comunidade de fala, que também são projetos ligados à rede de recovery, né? Nós temos esse viés de dar voz às pessoas, no sentido de que não só os profissionais de saúde mental estejam sendo protagonistas da recuperação, da superação, do restabelecimento clínico, inicialmente sócio, acadêmico profissional, mas especialmente a família, né? A rede mesmo de familiares e pessoas que têm o transtorno. Então, o recovery, nós somos objetos fins aqui, nessa sala desse fórum, nós temos várias pessoas que têm transtorno mental, e especialmente, no caso, temos um viés, exatamente por sermos uma ONG, ABRE, uma associação ligada à esquizofrenia, a maioria das pessoas tem esse transtorno, que é a esquizofrenia, mas a Rede Recovery Brasil, na verdade, não está restrita às pessoas com esquizofrenia. Ela está, na verdade, encampando qualquer tipo de transtorno mental, desde os mais leves, como depressão, ou até bipolaridade, transtorno afetivo, esquizoafetivo, enfim. Então, é isso que nós temos para o momento. Eu vou começar apresentando, então, a nossa primeira palestrante, né? Que não posso chamá-la de doutora, né, para transversalidade, né? Apesar de eu nunca chamei ela de doutora, eu fiquei sabendo na biografia dela, que eu vou ler daqui a pouquinho, que ela teve o privilégio de conhecer a Anísio da Silveira, que foi uma eminente profissional, humanista, alagoana, uma das primeiras psiquiatras que encabeçou, que era correspondente de Jung, né? Ela conheceu pessoalmente a Nise, me contou essa história muito bonita. Teve aulas com Pedro de Gabriel Delgado, então é uma ativista, como eu brinquei com ela, uma ativista de saúde mental e recovery raiz, né? Então a Marta Helena Oliveira Noal, ela tem uma graduação em medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, em 92, tem uma especialização em psiquiatria pela residência médica em psiquiatria também da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 94, e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em 97. Ela também é especialista em humanização na atenção e gestão do SUS, pelo Ministério da Saúde, Universidade Federal Fluminense e Unijuí, isso em 2008. Ela também tem um grau de mestrado, de mestre em Psicologia da Saúde, também pela Federal de Santa Maria, em 2014. E eu, erroneamente, achava que ela também tivesse um título de doutor,
como eu tinha, porque agora que eu estou lendo a biografia dela, que ela não é PhD, não é doutora, apesar dela ser médica, né? E pensei que fosse professora também da escola. Mas ela é coordenadora do espaço, justamente, Niso da Silveira e da AFAB, que é a Associação Familiares, que ela vai falar um pouco sobre essa ONG que ela organiza, o projeto de extensão, promoção da vida e prevenção do suicídio, do Hospital Universitário de Santa Maria, ligado à Universidade de Santa Maria. E ela também é supervisora do projeto Comunidade de Fala, que é o projeto que foi iniciado através de um usuário norte-americano, educador estadunidense, Richard Weingarten, que foi multiplicado por várias cidades do Brasil. E Santa Maria foi uma das primeiras, depois de São Paulo, a ter um núcleo de palestrantes empoderados para falar de suas histórias de recovery. Então, eu poderia apresentar os outros palestrantes agora, mas eu vou deixar a palavra com a Marta e depois eu faço a apresentação da próxima pessoa, que vai ser Cleonice, depois, em seguida, vai ser a Beta Augusto. Então, eu passo a palavra para Marta. Tá bom, Marta? Você teria mais ou menos 15 minutos para falar. O tema que nós propomos é um tema que você não precisa estar exatamente... você pode ter a sua flexibilidade, a esperança, vivência nas diferentes perspectivas. Tem em média de 15 minutos. E fique à vontade. Seja bem-vinda. Obrigado por participar do nosso evento. Microfone. Microfone, Marta. Eu que agradeço, Zé. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Fico realmente muito honrada de ter sido convidada para uma das primeiras lives, acho que é a terceira live, né, pelo que a Vera me falou, da Rede Recovery Brasil. Então, isso para mim é algo que eu respeito muito. Né? Eu posso não ser doutora, isso não, para mim não é importante ser chamada assim, mas ontem, conversando com o Zé, ele me chamou ativista de raiz, e eu fiquei super honrada. Então, é isso, eu realmente trabalho com um ativismo que eu acredito, né? E daqui uns dias tu vai ser doutor e eu ainda não vou ser, né? Talvez eu venha ser depois de ti, não sei se um dia eu vou ser. Mas bem, por que eu fiquei honrada? Porque, falando em esperanças, a Rede Recovery Brasil é uma rede pela qual eu cultivo grandes esperanças. Né? Eu acredito nessas redes, nos fóruns, eu tenho uma trajetória que não falei aí na apresentação que passei para o Zé, mas eu tenho uma experiência de uma vivência de formação e participação em fóruns permanentes de saúde mental daqui, de duas regiões aqui do Rio Grande do Sul, né? Tem um fórum que tem 23 anos já, que eu ajudei a fundar e acompanho desde então, e tem um outro fórum que a gente criou aqui em Santa Maria, que é a minha cidade, em 2016, com base na experiência que eu tinha vivenciado lá no fórum da região do Vale do Rio Pardo. Então, fóruns, redes, são associações, são espaços que eu acho muito frutíferos, né? Muito produtivos para a gente promover saúde e prevenir reagudizações, né? Para poder promover recovery, né? Esse foi um termo que eu conheci bem mais adiante, né? Tu falas lá da década de 70, 60, quando ele surgiu. Não, para mim ele surgiu já nos anos 2000 e tanto, mas é algo que a gente já exercia sem saber o termo há muitos anos, né? Desde talvez o início da minha formação. Então, é a primeira vez que eu falo sobre esperança, e foi interessantíssimo esse processo meu, né, de ser convidada pela Vera agora há muito poucos dias e ficar me perguntando, mas por que eu? Por que me chamaram para falar sobre esperança? Né? Eu estou acostumada a falar sobre muitos assuntos, mas nunca me chamaram para falar sobre esperança, é algo muito novo para mim. E aí eu fui aprofundar dentro de mim, assim, porque tem tanta gente no Brasil para falar, né, na Rede Recovery antes de eu poder acompanhar ou participar com vocês. E foi muito grata a descoberta que eu fiz sobre mim mesma,
né? Eu não sou uma pessoa otimista, pelo contrário, eu me considero uma realista e às vezes até um pouco descrente com algumas perspectivas futuras, preocupada com elas, inclusive, mas eu entendi, talvez, por que me chamaram para falar sobre esperança, porque eu descobri nessa busca desses últimos dias, pensando sobre esperança, que essa é uma ferramenta do meu trabalho, desde o início, né? Que eu nunca tinha materializado essa ideia, assim, eu nunca tinha me percebido disso, né? Alguns de vocês já assistiram na apresentação do Comunidade de Fala, a nossa representante que já teve palestrando com o Caio, com o Zé, com o Murilo, a Elis, e a Elis tem agradecido a mim, ela agradeceu publicamente por eu ter acreditado nela. E isso para mim ficou assim, eu fiquei pensando, poxa, mas eu sempre acreditei nela, por que ela fica falando nisso, né? Ela já me falou pessoalmente nas palestras. Para mim era dado, assim, como não acreditar em alguém com tanto potencial? Mas quando ela falou isso, assim, a profundidade do que ela estava falando é que alguém acreditou nela, ou seja, ela não estava acreditando nela mesma em algum momento da vida dela. E para mim era óbvio que eu tinha que acreditar nela. Então, falar de esperança é um pouco falar de acreditar, né, da fé. Ela fala na fé que eu tive nela. E eu tenho a fé, sempre que eu estabeleço algum vínculo terapêutico, eu tenho a fé. Às vezes mais do que a própria pessoa. Então, aí eu me senti mais à vontade de poder estar contribuindo aqui com vocês. Eu pensei, sim, esse assunto me pertence, eu trabalho com comunidade de fala, trabalho com reabilitação, trabalho com transtorno bipolar, trabalho com prevenção de suicídio, trabalho com promoção da vida. Então, eu vou fazer uma fala sobre promoção da vida com o viés da esperança. E aí eu me senti pertencendo a esse lugar aqui que vocês me chamaram, né? Então, por isso que fico tão contente assim de estar aqui hoje com vocês. Bom, eu fui buscar lá no dicionário o conceito de esperança para poder pensar mais, né? Foi aí que eu fui lá na teoria para depois poder chegar dentro de mim e descobrir que a esperança é um dos meus instrumentos de trabalho. E aí fala-se no conceito de esperança, é a confiança de que algo aconteça. É a crença de que um desejo se torne realidade. É a crença emocional na possibilidade de resultados positivos. Esperança tem a ver, então, com confiança, com expectativa, com perspectivas e com fé. Mas não fé religiosa, não estamos falando aqui de nenhuma religião, a gente está, né, eu estou falando aqui de fé na vida e fé nas pessoas, individualmente, fé em cada uma das pessoas, né? Se a gente puder acreditar que as pessoas têm algo de bom que podem contribuir para elas mesmas, a princípio, e depois para o mundo, né? Se a gente acreditar nisso, eu acho que tem aquela frase do Gandhi, né? Você é a mudança que deseja ver no mundo. Então, eu acho que esperança é ter um pouco isso dentro de cada um de nós. Esperança é uma palavra inquieta, né? Comecei eu a pensar, tá, mas esperança não é nada simples. É inquieto, é atitude, é postura, é movimento, né? Não tem uma esperança, assim, vamos falar sobre esperança e ficar esperando. Não, até porque esperar dá uma conotação de aguardar passivamente. Eu vou ficar aguardando que algo bom aconteça para mim. E esperança não é isso, né? Tanto que ela virou verbo. Na sabedoria do Paulo Freire, né, que tem um livro, A Pedagogia da Esperança, ela virou esperançar. E verbo é movimento, né? Subjetivo é uma coisa fechada, assim, né? Um subjetivo. Mas ela virou verbo. Então, a palavra esperança nos coloca em movimento, né? A esperança é o sonho do homem acordado, disse o Aristóteles. Não dá para a gente ficar dormento, não dá para ficar dorminhoco, tem que acordar, né? Cada um acordar
para suas metas, para os seus desejos, para os seus objetivos. E eu estou vendo, né, eu sou parceira de mesa hoje com a Beta. Eu já tive a oportunidade de assistir 2 vezes a Beta, assim, numa entrevista com o Caio, que tu tivestes, e depois no Comunidade Fala também. E fico pensando na esperança, na tua perspectiva, assim, de ter mudado tudo, né? Tu descobriu que tu queria fazer outra coisa e foi, né? E está indo, está aprendendo, está reconstruindo o teu caminho. Então, eu acho que isso é movimento e não uma sensação estanque que fica dentro de nós aguardando que as coisas aconteçam, né? Esperança requer perseverança, requer determinação, e eu sempre me dizia uma teimosa, e eu acho que eu vou levar daqui, assim, dessa provocação, desse desafio de falar sobre esperança, eu aprendi, eu acho que eu não vou mais ficar falando para as pessoas, eu sou uma teimosa, talvez eu possa me apropriar desse termo e dizer, eu sou uma esperançosa, porque eu sempre quis mais, né? Mesmo nos tratamentos, às vezes as pessoas acham que já estão prontas, e porque psiquiatra, né? Muitas vezes as pessoas buscam para uma receita, para um medicamento, para um tratamento clínico, e eu trabalho muito na lógica da clínica ampliada. Então, eu sou uma inquieta, eu gosto de ser mais do que eu sou, e eu não me acomodo muito de ver as pessoas quando elas não enxergam que elas podem ser mais. Então, eu sou uma teimosa, eu sou uma chata, muitas vezes, com as pessoas que eu atendo, porque às vezes eu quero mais para elas do que elas estão enxergando, né? E, claro, eu tenho muita consciência lá, tem um princípio lá da psicanálise, que é o princípio da abstinência. Eu não posso querer sobre o outro, né? O outro que tem que querer sobre ele mesmo. Então, eu me contenho, mas eu vou indo assim, bom, tá bem, a gente já estabilizou, tu já não está mais doente, né? Tu já está com saúde, mas e agora, né? O que que tu faz com a tua saúde? Então, para mim, o conceito de saúde ele é mais adiante do que simplesmente não estar doente, não ter sintomas, ou às vezes, como a gente também aprende, né, nos próprios nas palestras do Comunidade de Fala, com a belíssima fala que teve na última apresentação do Comunidade de Fala. Bom, se a gente ficar esperando não ter nenhum sintoma, nenhum mal-estar para recomeçar, para fazer a nossa reconquista, o nosso recovery, talvez demore muito e talvez a gente perca muitas oportunidades. Então, é um processo muito dinâmico que a gente vai acontecendo conforme a vida vai andando, né? Eu queria trazer um exemplo para vocês, um pouco da minha trajetória. Assim, para mim, esperança é plantação, né? É jogar sementes. E essas sementes podem ser de plantas mesmo, né? A gente pode plantar planta, plantar árvore, plantar flor. A gente pode plantar um filho, a gente pode plantar projetos, né? A gente pode plantar o que a gente quiser. Mas a esperança é algo que também nos deixa, se a gente for muito controlador, ela nos deixa um pouco na mão, assim, porque a gente planta, mas a gente nunca sabe o que vai colher. A gente pode plantar uma árvore, o passarinho ir lá e comer a semente, né? A árvore murchar, secar, queimar, não é? A gente não sabe o que vai ser. Mas ela pode também crescer e nos dar uma sombra no futuro. Mas não dá para ficar pensando, eu vou plantar essa árvore porque no futuro eu quero essa sombra, né? Porque senão o risco da gente expectar, né? Ter essa expectativa e se frustrar é muito grande. Então, eu diria que esperança é plantação, e esperança é disponibilidade também, disponibilidade de plantar. E aí a gente colhe, e colhe muito mais. Na minha vivência profissional, eu já colhi muito mais do que eu plantei. Uh, ou, e também, na verdade, eu já plantei bastante, mas eu sempre plantei sem saber onde é que eu ia chegar. E se eu posso passar essa experiência aqui para alguns que estão no começo, assim, do seu percurso,
Eu diria isso, assim, plante, não esperando colher. E aí eu trago um exemplo, o Zé falou da associação, né? A associação é a AFAB, Associação de Familiares, Amigos e Bipolares. Ela surgiu em 1997, existe até hoje, eu sou uma das coordenadoras, existe toda uma diretoria, né? Tem o presidente, todo que são usuários, que podia estar aqui hoje, equipe, mas não apareceram. Mas a AFAB surgiu de uma pergunta de um usuário, né? Uma pessoa muito diferenciada, assim, em inovação, em empreendedorismo social, eu diria assim, mas era alguém que estava institucionalizado, esperando a morte numa clínica de repouso. E ele me fez uma pergunta em 96. Por que existem associações para doenças como diabetes, hipertensão e colostomia? Ele morava numa clínica e tinha a associação de todas as doenças dos idosos que moravam lá. E ele não era idoso. E ele se implicou com isso, assim, por que não existe uma associação da doença que eu tenho? Essa pessoa foi o Sérgio Walter da Silva, o idealizador da AFAB. Eu disse para ele lá, eu tinha me formado há poucos anos, recém tinha entrado para a universidade como médica do hospital universitário e atendia ele, era meu paciente. Eu conto essa história porque ele contava, né, em público, ele tinha o maior orgulho de aparecer na mídia, em público, então ele me autorizou a eu poder citar o nome dele e, inclusive, levar a memória dele, né? Ele dizia que a Fábio era um filho para ele, que ele queria se perpetuar através dela. Então, eu me sinto à vontade, não estou violando nenhum código de ética de estar falando sobre isso. Mas, a partir dessa pergunta, por que não existe uma associação para a doença que eu tenho, se existe para tantas outras? E a resposta foi, eu não sei, eu estava começando na minha carreira, eu não sei por quê, mas o que eu posso te dizer é que a gente pode criar. Né? E a partir daí ele correu com toda a burocracia, toda a papelada, e eu corri com a parte mais de dar uma solidez do ponto de vista da universidade, que era onde eu estava, como é que a gente podia executar essa formação dentro da própria universidade. E a gente criou em 97. Então, esperança é disponibilidade, é plantação. Né? Essa pergunta dele, por que a gente criou? Ele ficava muito preocupado que faltava medicamento no SUS na época, faltava na farmácia popular aqui da cidade. E eu confesso a vocês que a gente jamais conseguiu resolver esse problema. Né? Nós nunca tivemos o poder, a liderança, a capacidade de modificar esse tipo de problema. Quando falta, falta, quando volta, volta, e a associação não tem nenhuma ingerência sobre isso. Mas a gente foi muito mais longe. Então, quando eu falo em plantar sementes, a gente planta semente de laranja, não, de laranja não, desculpa, a gente planta semente de, sei lá, de abacate e nasce manga, né? E às vezes nasce muito mais gostoso do que a gente deseja, né? Muito mais gostoso, porque assim, o que nós fizemos, o que o Sérgio fez, ele já faleceu, ele teve um AVC há 11 anos atrás, mas ele foi presidente dessa associação por 12 anos, ele saiu de uma institucionalização, foi morar sozinho, depois ele resolveu morar numa pensão, enfim, ele teve toda a autonomia, toda a liberdade dele, a partir de ser presidente de uma associação. Então, para mim, esperança não é algo de expectar, de ficar na espera. Esperança é, poxa, tem uma ideia legal, vamos lá. Né? E aí, na continuidade disso que eu estou trazendo, eu queria terminar minha fala aqui inicial, lembrando como é que eu estou aqui hoje. Né? E eu fui buscar hoje, Zé, que ano que foi, eu queria saber daquele congresso. Foi lá em 2009, o Zé Orsi me ligou. Eu estava na minha sala de atendimento, dentro da Universidade Federal de Santa Maria, não tinha telefone na sala nessa época, alguém lá, uma secretária, muito de má vontade, me disse, tem um telefonema para ti. E eu fui atender, né? E era o Zé, sou José Orsi, de São Paulo, da Abre, né? Te achei pela Ué, fiquei muda aqui? Vocês estavam me ouvindo? Tá?
Tá, não sei o que deu, que fiquei muda sozinha aqui, sem mexer. E aí foi isso. O Zé estava me convidando para compartilhar uma mesa com o pessoal deles, da ABRE, num Congresso Brasileiro de Psiquiatria em São Paulo. Foi 2009, Zé. Eu não lembrava mais a data. Sabe? Então, e a partir daí, bom, foi a partir de um e-mail que eu vi numa rede de um movimento da reforma psiquiátrica que eu participo, um e-mail do Richard, em 2014, procurando cidades no Brasil, 3 cidades, para implantar o projeto de quebra de estigmas em saúde mental, que ele queria uma parceria internacional. E é isso, sabe? A vida vai surgindo se a gente está disponível, se a nossa terra está adubada, se ela está úmida, se tem semente, se a semente está boa, né? Claro que as coisas não caem do acaso. Eu já tinha lido um livro do Richard, já conhecia a trajetória dele, já respeitava. Quando eu vi aquele nome, eu sabia que eu estava num terreno que era fértil, que eu podia, né? Eu já tinha confiança de que eu podia ir adiante. Ele levou um tempão para acreditar que a gente no interior do Rio Grande do Sul ia conseguir, né? Eu brincava com ele me escrevia, você ainda acha que pode nos receber? Eu digo, claro, Richard, eu já te disse, estou te esperando aqui, né? A gente está ansioso para te esperar. Então, a vida vai no encadeamento, ela vai acontecendo a partir das nossas esperanças, no sentido de esperançar, no sentido de estar disponíveis e jogar sementes na terra, né? Provavelmente algumas sementes que eu imaginava plantar na vida profissional e plantei não desenvolveram, né? E outras desenvolveram para outros lados muito mais ricos do que eu pudesse imaginar, né? Provavelmente a minha perspectiva lá, como estudante de medicina, pudesse ser bem diferente da que eu estou. Mas o importante é a gente ter amor pelo que está fazendo, né? Eu tive relendo o livro até onde eu consegui, porque não deu tempo de reler todo, o livro do Paulo Freire, agora da Pedagogia da Esperança, e ele fala, eu escrevi esse livro com raiva e com amor, né? E ele falava que o amor faz parte da esperança, não tem como ter esperança sem ter amor. Então, amor pelo que se faz, né? Se eu gosto daquilo, se está me dando prazer essa plantação, é por aí que eu tenho que ir, né? Então, foi isso que eu tinha pensado em trazer para vocês. A gente pode, depois no debate, né, trocando mais ideias aí. Legal, Obrigada. Marta. Então, muito obrigado pela tua fala, foi muito bonita. Tem um ditado, eu não sei se é espírita, né, que diz que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, a gente recebe o que a gente planta e a gente tem recebido muitos frutos na Abre. Inclusive, eu recebi no WhatsApp um movimento das pessoas pedindo para jogar sementes de frutas nos terrenos baldios, para que essas sementes eventualmente cresçam, virem árvores frutíferas, né? Para crescer um movimento de replantar, né? E é um mito grego, inclusive a questão da esperança, né? É da caixinha de Pandora, né? Que foi todos os males da humanidade que saíram da caixinha de Pandora e sobrou a esperança na caixinha, né? E minha avó sempre falava que a esperança é a última que morre, né? E o Jorge Cândido de Assis, ele fala, na verdade, que é umas pessoas que bastante marcante na Abre, a gente tem esperança realista. E por mais que a gente queira ter esperança, a gente tem que ter o pé na realidade, para não ter a frustração também, né, de sonhar demais e se frustrar. Mas eu vou deixar para o debate, só essa pontual. Muito obrigado, Marta. Eu vou apresentar agora a Cleonice Ock. Ela até falou que gostaria de entrar como familiar. Ela vem participando das rodas de conversa da Abre já faz bastante tempo, já participava dos grupos presenciais. A Cleonice é formada em letras pela PUC São Paulo, é pedagoga pela Faculdade de São José e membro de uma ONG chamada Soca Gakkai, que é filiada à ONU, que promove ações de paz, cultura e educação, onde ela é coordenadora pedagógica do projeto Magia da Leitura, onde se trabalha a leitura como ferramenta de empoderamento. E se eu posso ir um pouquinho além, eu sei que espiritualmente a Cleonice é budista também, né? Então, não sei se eu posso mencionar, porque
o budismo tem uma conotação bastante bonita de enxergar a vida, né? Então, eu passo a palavra para Cleonice, fica à vontade para falar. E, enfim, muito obrigado, viu, pela presença. Obrigado, José Orsi. Olha, como a Marta, para mim é uma honra estar representando os familiares, e eu havia falado no início que nós estamos numa conexão, porque assim, Marta, você usou o Paulo Freire, que eu também vou falar do Paulo Freire, e você usou Gandhi, que eu também vou falar do Gandhi. Então, nós estamos, assim, numa conexão total, né? Então, assim, eu sou mãe de 3 filhos, Laís, de 30 anos, que é sommelier no Rio, Letícia, de 23 anos, estudante de produção audiovisual, né? E Luiz Henrique, de 34 anos, portador de esquizofrenia desde os 15 anos, mas que, ultimamente, ele já recebeu diferentes diagnósticos, né? Depois de 35 internações, eu e meu marido resolvemos mudar esse tratamento do Luiz Henrique para sair daquele círculo, né? Daquele ciclo vicioso de surto, internação, novo surto, nova internação. O meu filho, ele ainda se encontra internado, né? Mas agora com uma outra perspectiva, né? Eu gostaria realmente de hoje, né? Falando de esperança, enfocar a importância das parcerias para garantir uma saúde, uma vida saudável para quem é portador de alguma doença mental, né? Então, assim, nós sabemos que enfrentar um problema sozinho é bastante difícil, né? A gente pode até chegar a solucioná-lo, mas vai demorar mais tempo, né? Então, em grupo, além de ser mais rápido, né, vai proporcionar a nós uma visão mais ampla da situação. Então, eu resolvi, né, ser a mudança que eu queria ver no mundo, né? Então, eu pensei em não aproveitar, mas já que o meu filho era portador de esquizofrenia, eu queria fazer da doença dele a minha missão, né? Desde a última internação do meu filho, em janeiro desse ano, voltei a participar dos encontros da ABRE. Com o início da pandemia, passamos a nos encontrar através do aplicativo Zoom, onde semanalmente trocamos informações, experiências e, por que não dizer, desfrutamos de apoio e conforto para a mente e para o coração. Descobri nesse período que devo lutar para combater a invisibilidade do portador de esquizofrenia e o estigma a que ele é submetido. Quando pensamos no portador, a imagem que ainda é disseminada pelos meios de comunicação é de alguém desorganizado, perdido, violento, ou alguém que tem os seus direitos negligenciados ou simplesmente negados. Queria trazer como exemplo o personagem do filme Coringa, Arthur Fleck, uma imagem caricata do portador de doença mental, que no filme apresenta inúmeros sintomas de transtornos mentais, sem, no entanto, identificar o seu real problema. Vale salientar que o objetivo do filme não é este, mas busca apresentar como uma pessoa desorganizada, confusa, perdida em seu mundo, é levada ao mundo da violência. Por se tratar de uma ficção, é importante não acreditar que tudo aquilo que nos é apresentado aconteça de fato com uma pessoa portadora de esquizofrenia. A sociedade ainda enxerga o portador de esquizofrenia como alguém incapaz e que oferece risco às pessoas que o cercam. Porém, devemos atentar ao fato de que o sistema de saúde o abandonou e o deixou à própria sorte. No mundo de aparências, em que o mais importante é mostrar que estamos sempre bem, o personagem vem nos proporcionar uma reflexão sobre como garantir uma vida saudável, mesmo sendo um portador. Aqui eu gostaria de falar, né, sobre a importância de ser a voz, de trazer a voz realmente, né, de falar, de mostrar, de não esconder.
né? Então, antigamente, quando as pessoas tinham alguém com um problema mental, essa pessoa era escondida. E hoje existe a necessidade de nós mostrarmos, de nós falarmos, e muitas vezes nós sermos a voz, né, dessas pessoas que não conseguem, naquele momento, falar. Nesse sentido, as parcerias família, amigos, grupos de apoio são imprescindíveis. Durante esses últimos meses, aprendi que é possível, ouvindo as histórias e as experiências de cada um. Somos únicos e cada pessoa tem a sua história, que deve ser respeitada e não deve ser comparada com a de outra. Afinal, a vida não é um roteiro pré-definido, onde todos devem nascer, crescer, casar, plantar uma árvore e escrever um livro. Através desses encontros, temos a oportunidade de repensar maneiras de lidar com a situação, como, por exemplo, a negação da doença, a recusa aos medicamentos, o que fazer em uma situação de surto. Esse é um espaço de transformação, em que somos levados a refletir e, muitas vezes, a mudar nossas atitudes. Eu queria lembrar uma situação, né, que eu fui chamada pelo psicólogo do meu filho, porque ele me considerava uma mãe ausente, né? E aí eu fui explicar para ele que eu estava vivendo um momento em que o meu marido estava aposentado, né? Então, meu filho mora com a gente, então, meu marido acompanhava o meu filho no tratamento, né? E eu estava num momento de troca de emprego, eu estava numa escola integral em que eu trabalhava 8 horas por dia, né? Então, um dos requisitos dessa escola é você não faltar, né? Mesmo assim, eu conversei com a minha diretora, expus a situação para ela, e de 15 em 15 dias eu ia conversar com o psiquiatra, com o psicólogo, aliás, né? E aí lá, quando ele me disse que eu era uma mãe omissa, eu expliquei para ele que na minha família, cuidar não é feminino, né? Que cuidar é humano. Então, que o meu marido, todas as vezes que ele ia lá, antes dele ir, nós conversávamos. E tudo que era conversado com o psicólogo era trazido para mim e nós reconversávamos, né? Então, o fato de eu não estar presente vamos dizer assim, na consulta, não queria dizer que eu não estivesse sabendo de tudo que se passava com meu filho, né? Então, é uma questão também que eu acho muito importante colocar, porque quando você é familiar de um portador de uma doença mental, muitas vezes a gente não tem o apoio necessário para você dar continuidade, porque você é um profissional, você tem que ser competente, né? Você tem que desligar todos os seus botõezinhos, chegar na sua empresa e funcionar, produzir, né? Só que nós não somos máquinas, né? Então, tem algumas outras questões aí que a gente não pode ignorar. Então, nesse grupo, né, na ABRE, somos incentivados a buscar informação, a reaprender a ler o nosso entorno, a verificar o que nele contribui para a ocorrência de um novo surto. Reaprendemos a enxergar a pessoa que está à nossa frente e não apenas focar nas dificuldades e na doença. Aprendemos a criar uma cultura de tolerância. Afinal, somos todos diferentes. E a esquizofrenia tem maneiras diferentes de se apresentar entre os portadores, apesar de alguns sintomas muitas vezes serem parecidos. Temos a oportunidade de praticar a empatia, pois somos diferentes sim, mas o que nos torna iguais são os sentimentos que temos. Muitas vezes, a doença rouba anos de vida da pessoa, que não se sente produtivo, que muitas vezes é taxado de preguiçoso, de apático, mas é importante identificar o que são sintomas e o que muitas vezes pertence à personalidade de cada um. A ABRE é um espaço para a liberdade de pensamento, pois estamos ali inteiros e não corremos o risco de sermos julgados por nossas ações ou crenças. Estamos em busca de um novo caminho que nos permita a igualdade de oportunidade e de tratamento, pois é uma doença que necessita de uma equipe multidisciplinar,
composta por psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, e aqui é preciso ressaltar a importância do vínculo entre a equipe, o portador e a família. Não é só uma questão de prescrever o medicamento, cumprir uma rotina, mas saber que atrás daquele paciente existe um ser humano. Através da busca pelo conhecimento, da troca de experiências, para saber como proporcionar uma vida mais digna aos nossos familiares portadores, as parcerias são fundamentais para acabar com a solidão a que eles estão destinados e quebrar paradigmas quanto à saúde mental. Afinal, essas questões estão presentes durante todo o ano e não podemos nos preocupar com elas apenas no mês de setembro. Promover ações que desenvolvam a autoaceitação, a autogestão do tratamento e um propósito de vida faz com que essas pessoas sejam protagonistas da sua própria vida e descubram o seu próprio caminho. Não podemos caminhar por eles, mas podemos auxiliá-los nessa busca. Então, eu me sinto assim profundamente honrada, né, em participar, e eu queria fechar a minha fala com um trecho do livro do Paulo Freire, onde ele diz, né, que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperança é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Então, é muito importante, quando nós não estamos contentes com o resultado do tratamento, a gente buscar outros caminhos, buscar outras pessoas, buscar parcerias, porque a vida não é uma linha reta, né? Então, a gente pode repensar, pode buscar novos caminhos, encontrar novos caminhos, e se aquele caminho não for o ideal, você pode buscar outro caminho, né? Então, eu sinto, assim, muita gratidão por todas as reuniões que eu participei desde o mês de março, que tem sido, assim, uma injeção de ânimo, né? E a gente, todas as semanas, nós aprendemos alguma coisa, todas as semanas, não tem um dia, né? Então, como eu falei aqui, às vezes você pode até estar um pouquinho chateada, tal, mas como a Marta falou, eu não sou teimosa, eu sou uma pessoa determinada, né? E dizem que eu sou idealista, não, eu sou esperançosa. Então, eu acho assim que o fato de meu filho ter esse diagnóstico não quer dizer que é uma sentença de morte, mas ele pode ter uma vida digna, uma vida realmente com propósito, uma vida significativa, né? E eu vou estar lá, do lado dele, não importa o que acontecer, né? Então, é isso, eu passo a palavra. Muito obrigado, Theo. Eu acho que essa questão da cidadania, do diálogo, né, é fundamental. E o que a gente vem fazendo na Rede Recovery Brasil e também na Abre, puxando sardinha para a nossa ONG, é justamente fazer sempre que o diálogo seja de uma forma, como usando o termo que a Marta citou, mas de forma transversal mesmo. Nós nunca fomos contratados como portadores ou como diagnósticos, CID, né? Mas sempre como ser humanos, né? A prova disso são justamente os frutos das lideranças que estão saindo. A própria Rede Recovery Brasil tem a Vera, tem eu, que somos pessoas com transtorno mental, e a Abre tem muitas iniciativas, e a Rede Recovery vai com certeza trazer muito mais iniciativas no sentido de promover a cidadania das pessoas, né? Porque a gente tem o paradigma do estigma na sociedade, aquela coisa de transtorno mental. Eu tenho a impressão que nesse momento, eu não vou delongar muito, porque eu vou passar a fala para a Beta, mas só para levantando já para o possível debate. É um momento de divisor de águas, porque a doença mental relativa à depressão vai atingir, segundo estatísticas, 15% da população um transtorno depressivo grave ao longo da vida.
E a pandemia tem dramatizado muito isso. Uhum. Solidão, inclusive tem fatos até que, enfim. Mas a gente vai discutir isso mais no debate. Então, eu passo a palavra para a Beta. A Beta ela é bacharel em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Santo Amaro, Unisa. Ela é professora formada em Pedagogia pela Universidade Paulista, Unip, e atua como professora de ensino fundamental. E ela também ela é gratamente uma pessoa que nos acompanha na comunidade de fala. Eu palestrei com a Beta várias vezes, e é uma pessoa que tem uma verve, uma capacidade comunicativa incrível. Então, a palavra está com você, Beta. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer aí o convite, né? E, assim como a Marta, eu fiquei pensando, né? Quando a Vera me fez o convite, o Zé, participar dessa reunião de hoje, eu falei assim, nossa, eu sempre, né, eu tenho uma insegurança que já foi pior e hoje está melhor, né, ao longo do tratamento, tudo. Aí eu falei assim, será? Eu já fui até taxada de pessimista, mas ao longo da vida eu fui mudando um pouco isso. Eu acho que até tudo que eu passei me fez, tipo, ou eu viro a página ou eu não viro. E eu fiquei pensando, como que se deu esse processo? E acho que essa retrospectiva, porque a gente às vezes não pensa sobre a nossa... E aí, nessa vivência, você fala, será que eu sou tão pessimista? Será que também isso não mudou? Porque às vezes você fala, então eu tenho que nascer com esperança? Não, às vezes você pode ir adquirindo essa esperança. Às vezes você passa por algumas coisas e aquilo te traz um novo momento. E aí eu fiquei pensando, o meu primeiro momento de esperança foi quando eu recebi o diagnóstico do TOC, que é o transtorno que eu tenho. E por mais estranho que pareça, eu receber um diagnóstico assim me deu uma luz. Porque foi tipo assim, tem um caminho. Eu não saí do consultório feliz, realizada, nossa, claro que não. Eu estava triste, mas ao mesmo tempo, eu estava tanto tempo sofrendo e angustiada que saber que aquilo tinha um tratamento foi o meu primeiro momento de esperança. Eu falei, bom, tudo bem, eu não estou sozinha. Alguém me falou que tem um tratamento, tem uma esperança. Parece que aquilo me deu um respiro. Nossa, agora dá para ir seguir mais um pouquinho, porque de verdade, naquele momento que eu cheguei, eu estava assim muito, muito mal. Então, assim, eu já estava assim no momento que estava nessa fase mais pessimista, então era muito difícil. Então, quando veio esse pequeno fio de esperança, eu falei, eu vou pegar essa chance, vamos embora. E aí eu comecei. Aí, a partir dali, eu tive força para buscar um tratamento adequado. Eu comecei um tratamento de terapia cognitiva comportamental, que era o mais indicado para o meu caso. E aí, conforme ia passando o tratamento, ia renovando um pouquinho essa esperança, porque, nossa, eram coisas assim mínimas, não eram grandes feitos, mas uma simples tarefa que a psicóloga me passava e eu conseguia, aquilo para mim já era muita coisa, aquilo era uma esperança dentro de mim. E aí foi, só que esse processo, assim como a Cleonice falou, não foi uma linha reta, né? Nossa, eu fui indo, não, teve altos e baixos. Mas, de alguma forma, esse acreditar me levava adiante. Quando eu falava assim, não vai dar certo, eu falava, não, mas semana passada deu, vamos tentar mais um pouquinho. E aí eu ficava nesse, então, indo e vindo. Mas aí as pessoas podem perguntar, nossa, mas como acreditar quando está tudo nublado, né? No meu caso, o que motivou no primeiro momento foi a sensação de angústia. Estava tudo tão ruim que eu falei, se eu não acreditar em algo, onde que eu vou? E aí isso me puxou. E a partir disso, eu fui conseguindo seguir adiante. Por quê? Até então, eu não conseguia relaxar. Tudo para mim era uma tarefa. Então, eu falei assim, ou é acreditar em alguma coisa e tentar, ou é viver assim. Então, eu tinha dois caminhos. Eu falei, eu vou pegar essa estrada aqui. E fui. Até chegar nesse momento mais equilibrado, né? Como eu falei, eu tive os momentos também de não acreditar, porque a caminhada ela não é simples. Assim como a Cleonice também comentou, a gente tem um mercado profissional que te exige, tem as pessoas à sua volta, os relacionamentos que te exigem, e aí você fica, né? Será que eu estou bem mesmo? Será que eu não estou? Então, você fica lá se questionando. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que sempre eu
eu falo, não, tá um degrauzinho para frente, tá tendo qualidade de vida. Só que aí nessa caminhada de recuperação, eu aprendi também que o transtorno não é algo que tem começo, meio e fim. Então, aí que vem a esperança ativa, porque no momento que teve um período que eu deixei de me cuidar, eu dei prioridade para outras coisas e deixei de me cuidar. E aí foi um dos piores momentos, que foi onde eu me senti sem esperança. Foi quando eu deixei a coisa afundar, e aí sem esperança, eu posso dizer que foi o pior momento. Por quê? Porque quando você não tem esperança, você fica apático. E aí é um caminho que te leva a lugares complicados, né? Às vezes você pensa, então nada mais faz sentido. Então, eu acho que sempre você acreditar, seja num tratamento que você está fazendo, seja numa atividade que você está fazendo, em tudo isso junto, é um fio condutor para você ir seguindo, né? Por sorte, eu tive um apoio familiar e bons profissionais que me atenderam nesse período que foi um período apático que eu estive. E aí eu consegui sair dessa apatia. E aí, saindo dessa apatia, eu voltei e falei, não, agora... Aí eu segui mais firme, e acho que foi aí que foi um divisor de águas, que aí eu conheci o grupo da CDF, e fez muito bem para mim falar, de ver que assim, nossa, eu passei tantas coisas, será que isso ajuda alguém? Será que dividir essa história ajuda alguém? E eu percebi quanto isso é importante. Tem um outro grupo que eu participo, que é um grupo de apoio, que é a ASTOC, que é direcionada ao transtorno do toque mesmo. E lá eu percebi como eu cheguei ruim ali e como as pessoas que já estavam melhores me davam esperança, porque eu olhava e falava, eu quero chegar lá. Eu não estou lá, mas eu quero chegar lá. E hoje, passado tudo isso, eu vejo, nossa, hoje eu consegui chegar aqui e conversar com essas pessoas que estão chegando. Então, a gente vê como que essa esperança tem altos e baixos, né? Ela não é uma linha reta. Tem hora que alguma coisa dá errada, você fala, nossa, deixa, não vai dar. Mas aí você volta, respira e continua. E assim, hoje, o que eu digo? Tendo passado por várias fases, eu posso dizer que a esperança, ela é diária. Assim, não tem como eu dizer assim, eu sou... É uma coisa que você tem que estar meio que alimentando mesmo diariamente. Eu sempre levanto, hoje eu dou aula, e assim, eu tenho que acreditar nos meus alunos. Agora, se eu não acreditar em mim, como eles vão acreditar que vão aprender? Então, fica uma coisa. Então, assim, até o fato de eu estar com eles, dando aula, isso me renova a esperança, sabe? Eu dou aula para crianças, eu acho que é uma coisa boa de renovar a esperança, de você ver crianças crescendo. Mas, além disso, quando você pensa, eu tenho algo para fazer, assim... eu vou dar conta. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? Mas aí eu falo, eu já dei conta de algumas coisas. Então, se eu não der, tudo bem também. É um recomeço. A vida é um recomeço, né? Todo dia a gente dorme, acorda e começa de novo. Então, acho que esse é o recado que eu queria dar aí de esperança, né? Então, desde o começo lá do tratamento, aquele momento que você não acredita em nada, até agora, foi um momento de altos e baixos de esperança. E eu acho que vai continuar sendo, né? Mas hoje eu acho que está mais em cima. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Legal, Beta. Só para avisar vocês, nós estamos com 24 pessoas na sala, chegamos a 30, mas quase lá chegamos, né? E essa colocação que a Beta, eu até vou abrir logo para o debate, né? Como você falou, a vida é um eterno recomeço, matar um leão por dia, a gente que tem esse transtorno sabe disso, né? E Chico Xavier sempre falava, né, que você não pode escrever um novo começo, mas sempre pode escrever um novo fim e reescrever a história, se possível. E a questão de fazer juntos, né? Eu acho que quando a gente encontra a nossa tribo, que aconteceu muito comigo, é a questão do diagnóstico, né, que dá uma esperança, porque claro que é ruim ter um diagnóstico de um transtorno mental severo. Ninguém gostaria de ter uma esquizofrenia, um CID, né? Mas isso, de certa forma, contextualiza e você percebe que não é uma coisa simplesmente isolada no mundo que você foi premiado com a figurinha, ela que nem a fábrica de chocolate, né? Que vê a figurinha dourada e você vai passar por uma fase ruim. Você percebe que é uma doença que tem uma estatística, tem uma epidemiologia e que tem tratamento e as pessoas... E o tratamento hoje, nós somos privilegiados,
Nós temos hoje, inclusive, especialmente nós, agora, nesse fórum, né, temos tratamentos de altíssimo nível biopsicossocial, não só medicamentoso, mas especialmente psicossocial, onde o diálogo, e a Cissa até pode falar depois sobre isso, né, porque é uma especialista no diálogo aberto, Open Dialogue, né, exatamente porque o trabalho é de equipe, como salientou a Marta. Tem que haver uma transversalidade, não só profissional, mas de que as pessoas todas são parte integrante de um todo. E isso que a gente quer trazer para o Brasil, né? Através das nossas articulações. Que a gente consiga trazer apoio, pares especializados e que possa integrar o sistema de saúde, especialmente mental, como tem os peer support specialists nos outros países, né? E que essas pessoas possam ser contratadas e possam dar uma experiência vivida, vivencial, não só apenas de uma autarquia simplesmente profissional, dizendo polegar leva para cima, você tem direito a viver, não, polegar para baixo, você está condenado a ter uma doença mental e você vai ser miserável o resto da vida. Diagnóstico e previsão que eu tive no começo do meu tratamento, mas que se revelou absolutamente falsa. Hoje, nós todos, eu posso compartilhar com todos, nós temos transtorno mental aqui, temos uma vida de qualidade. Tenho certeza disso. Isso é muito bom. E eu vou agora abrir exatamente, falei demais já, né? Porque eu estou prolixo, mas eu quero que as pessoas agora interajam, fiquem à vontade para o que vocês quiserem, depoimento, perguntas, entre os palestrantes e entre vocês. Ô Zé, eu queria fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta para a Cleonice, porque hoje eu estou medicado, graças a Deus eu estou estável, mas eu não sei o dia de amanhã, né? Ela falou de tantas internações que o filho dela teve. Eu gostaria de saber se ela pudesse me responder e responder para todos. Como é que se dá essas internações? Ele para de tomar a medicação e é internado, ou ele toma a medicação e mesmo assim ele tem algum surto e acaba sendo internado da mesma forma? Primeira coisa, existe a negação da doença. Então, ele não aceita que ele tem algum problema, né? Então, eu diria que é o ponto fundamental, é a não aceitação. E, em decorrência disso, né, como ele acha que ele não tem nada, então ele para de tomar medicação. Tem outras questões também que estão atreladas a isso, porque muitos medicamentos têm contraindicação, têm efeitos colaterais, e como ele é um rapaz, um homem de 34 anos, mexe muito com a libido dele, então ele justifica não tomar o remédio por conta da questão da libido, né? Então, é uma luta. Então, hoje ele está internado em uma comunidade terapêutica, porque nós estamos confiantes num tratamento alternativo, não descartando os medicamentos, mas alternativo, porque ele ia ao CAPES, mas meu filho é metido a médico, ele é psiquiatra, ele entende de tudo, né? Então, se o médico falava alguma coisa que ele não concordava, ele já não queria ir mais. Se ele é muito, assim, uma pessoa que realmente te solicita o tempo todo. Então, se ele vai conversar com a psicóloga fala, agora não é o momento, ele também não quer ir mais. Então, eu acho que parte tudo do princípio de você aceitar que você tem um problema, né? Existe um modo de você lidar com esse problema, né? A gente não está falando de cura, mas existe um tratamento, existe uma forma de você viver dignamente, né? Com propósito. Então, a primeira questão mesmo é você aceitar que você tem um problema, tá? É isso. Não, era mais ou menos isso que eu estava imaginando mesmo, porque quando a senhora falou 35 internações, eu falei, mas será que ele está tomando a medicação? Porque não dá para ficar imaginando muito uma pessoa parar de tomar a medicação ao ponto de ser internado 35 vezes. Então, é o que a senhora falou, é a aceitação da doença. Se a pessoa não aceitar, vira uma problemática, né? Tem que aceitar e fazer o tratamento direitinho.
Obrigado, tá? Pela resposta, pela informação. De nada. O Joel pediu a palavra também, ele quer falar. Pode falar, Joel. Orgulho conhecer a Marta, a Beta, a Cléo já é uma querida minha. Eu sou mais um cliente da saúde mental. Que honra conhecer alguém que conheceu a doutora Nise da Silveira, né? Eu achei uma fala da Beta muito importante, foi da minha última tentativa de suicídio, que a vida é feita de altos e baixos. O médico intensivista que estava na UTI, ele mostrou meu encéfalo, meu eletrocardiograma. Ó, Joel, altos e baixos. Quando segue uma linha reta, não existe mais vida, né? E esse fato de trabalhar a esperança como um verbo, a esperança realista, né? Colocar em prática a esperança, né? É muito importante. O que a Cléo estava falando sobre a empatia. É extremamente importante dentro da família, né? Graças a Deus, a minha família entende, depois de 10, 12 anos de internações, de surtos, de N motivos, né? Eu venho tentando fazer a minha superação, né? Eu sou refratário, sou portador de epilepsia e esquizofrenia refratária. Tomo 16 comprimidinhos por dia, né? Que não é legal, assim, encher a mão e colocar na boca, mas eu sei que eu preciso deles, né? Para ficar aqui na Terra, né? Para não precisar ir para mais uma internação, porque eu já cheguei a jogar comprimido fora, já cheguei a esconder, já cheguei a fazer um monte de coisa, e, enfim, é cultivar essa esperança realista, né? Eu tive uma oportunidade de conhecer o Victor Por Deus, né? Que cultivou o Hotel da Loucura lá no projeto da Nise, né? Foi muito bacana. Confiança em algo que aconteça, né? Confiar que aquilo vai acontecer, né? Talvez a doença me limite, mas o limite da doença coloca no limite que eu consigo não ultrapassar, né? Eu coloquei um muro, mas eu tenho um martelo na mão, né? Eu posso martelar e sair daquela zona de tóxica, né? E eu marquei muita coisa aqui, gente. Foi muito rico tudo isso que vocês falaram. Foi muito bom mesmo ter participado. Agradeço ao Zé, agradeço à Vera, agradeço ao Tia Cissa, a todo mundo. Foi rica demais, sabe? Tocou fundo aqui por eu ser um cliente, né? Não um paciente mais. Porque meu psiquiatra me trata como cliente hoje em dia, porque a gente chega lá e bate um papo como se fosse dois amigos, né? Aí ele aumenta a medicação, aí eu discuto, aí né, às vezes, aí no final das contas a gente acaba dando risada. E o importante é criar empatia com o médico, né? Você confiar no que o médico está falando. Às vezes, né? Às vezes você tem que discutir, doutor, isso está me gerando isso, doutor, eu estou ficando desse jeito, pelo amor de Deus, me dá uma ajuda. Mas, enfim, o Cléo, não é porque ele teve 35 internações, é um processo que ele está vivendo. Eu tive 5 e eu tive que viver esses 5 processos. Né? É muito bacana estar aqui com vocês, eu acho que esse recovery, essa maneira de se auto-recuperar, essa resiliência que a gente pega assim, lá do âmago ali, daquele fundinho, daquele lugar que está ali, ó, bem escondidinho, e você vai plantando a semente, como a Marta falou, enfim, em pé de maçã não vai nascer jaca. Então, se eu plantei jaca, eu vou colher jaca. Não vou colher maçã. Mas se a jaca é o que você gosta, você vai comer a jaca. Não é por isso que eu vou deixar de insistir em plantar a semente e cuidar dela. Eu já vou terminar. Eu falei esses dias no grupo que já fazia 5 anos que eu estava com uma terapeuta, né? Ela perguntou para mim, a Cissa até sabe da história,
Ô, doutora, quando que eu posso ter um relacionamento? Joel, você compra um cacto e se ele não morrer em 1 ano, você está pronto. Eu matei o cacto. Então, é complicado. Então, eu passei na frente de uma floricultura, acho que ontem, um cacto, vou ver se eu consigo deixar ele vivo 1 ano para eu conseguir ter um relacionamento, mas é aquele passinho de formiga, gente. Ó, obrigado por me escutar. Agradeço a todos. Boas. João, esse seu médico é muito amigo mesmo, né? Eu chamo ele de mago, porque é a vivo cara do cacto, viu? daquele mago do Senhor dos Anéis. Também. Tamo junto nessa, viu? Tamo junto para comprar um cacto, hein? Vamos comprar no mesmo dia. Então. Tem 2 pessoas que estão com perguntas, acho que a Vera pode até confirmar comigo. Sim. Tem o Bruno que levantou a mão e uma pergunta do Caio para as 3. Eu não sei qual a gente... Quem começou? Quem perguntou primeiro? Vera. O Caio está perguntando aqui quais são os sonhos da Marta, da Cleo e da Beta. Começa com você, Marta. A sequência foi aumentada quando o PT recebeu Olha, gente, o meu sonho, e aí que eu digo que eu sou um tanto realista, né? Tá difícil de realizar o meu sonho, é que a gente viva num mundo mais humanista, mais fraterno. Eu ando um pouco preocupada com o rumo que a gente está tomando, né? Um mundo que pudesse ser mais sustentável, um mundo que preservasse a nossa mãe terra, e as relações também interpessoais. Então, o meu sonho hoje é esse, né? Para mim e para as gerações futuras, assim, mas não sei, né? Vamos esperançar e vamos fazer a nossa parte, né? Eu jogo as minhas sementes aí de várias formas, em vários sentidos, para a sustentabilidade, para as relações. Eu diria isso, assim. Legal. Cleonice. E tem uma outra coisa que eu fiquei com as palavras aqui, eu estou juntando uma série de conexões aqui. O Zé falou em fazer junto, né? O fazer junto. E a Vera Lúcia está aqui com a gente também, que é uma amiga que partilhou um grande sonho que eu vivi há 2 anos atrás, e que também foi uma coisa muito de plantar e colher. Eu fui fazer uma palestra que me chamaram numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, mais interior do que Santa Maria, uma cidade menor, Juí. E lá eu descobri que aquele grupo de pessoas estava indo para a Itália para fazer uma imersão num trabalho, num serviço de saúde mental de Trento, no norte da Itália, 1 mês depois. E me convidaram para ir junto. E para mim foi um sonho realizado. Era um sonho da minha adolescência, conhecer o movimento italiano, e depois a vida foi me jogando para outros lados. Eu havia esquecido esse sonho, eu já poderia ter feito isso muito antes, mas eu esqueci do meu sonho, eu fui deixando, né? Porque tinha sempre alguma outra coisa na frente. E aí eu fui lá e fizemos essa imersão, e lá nós descobrimos uma tecnologia que se chama Farensieme, fazer junto. É o grupo de Trento, claro que já num desenvolvimento da teoria do Basaglia, que eles desenvolveram essa outra perspectiva. Esse foi um sonho realizado, sabe, Zé? Assim, Caio, desculpa, tu que fizeste a pergunta, Caio. Eu tenho uns sonhos para o futuro, mas esse é um sonho que me apaziguou, que parece que fechou toda uma volta, assim, desde a minha adolescência, quando eu comecei a ler sobre psiquiatria, sobre reforma psiquiátrica, e poder chegar lá, em Trento, e depois eu fui a Trieste também, conhecer o ex-manicômio, né, lá em São Giovanni. Então, poder falar para a Cleonice que o fazer junto é um pouco isso, assim, que a gente está fazendo hoje, sabe? É o conhecer mais, quanto mais vocês puderem conhecer no lugar de familiar, no lugar de usuário de serviços, de pessoas com vivências de sofrimento psíquico, conhecer por dentro esse percurso todo. E aí a gente poder trabalhar realmente junto. Não tem um tratamento
da parte da saúde mental que vai resolver todos os problemas, né? Existe uma conjugação de fatores, de expertises, interdisciplinares, e não só entre as disciplinas, mas entre segmentos. Se a gente puder, por exemplo, eu fiquei desejando tanto que o teu filho pudesse ouvir o Joel. Sabe, se o teu filho puder assistir essa live posteriormente, dizer, olha, foi uma recomendação da Marta, ela sugeriu para te assistir, né? Leva lá essa ideia para ele. E ele ouviu o Joel. E o Joel sabe, o Joel falou tudo em termos de adesão. Vai um médico falar para o teu filho que ele tem que aderir ao tratamento, porque isso vai ser bom para ele não vai internar mais, as dosagens podem ser diminuídas, pode otimizar o tratamento. Isso aí tudo, né? A gente passa falando e muitas vezes não adianta. Mas o Joel falar, ele dizer, olha, aqui tem várias pessoas que têm essa vivência, quantas internações tu tiveste? E tu? E é o que a gente faz muito nos grupos, né? A gente aqui tem experiência do CDF, Comunidade de Fala, e tem experiência do grupo de testemunhos, que é o pessoal reabilitado que vai na internação, trazer o testemunho deles para as pessoas que ainda estão internadas, para elas saírem de lá com outra perspectiva, com outra esperança. E isso funciona muito mais do que um psicólogo passar anos falando, um psiquiatra, prescrever, né? Uma atitude mais prescritora, de dizer, tu tem que tomar o medicamento porque vai te fazer bem. Sim, mas me deixa impotente. Não, mas tu tem que tomar o medicamento, né? E na verdade, para não ficar impotente, ele fica impotente. Porque aí desenvolve uma impotência que é com a vida, né? Ele está impotente para viver a vida integralmente. Então, o cactus a gente vai plantando, não precisa nem comprar o cactus, pega um feijãozinho, põe no algodão, aí que brota alguma coisa, né? Se estiver disponível para a vida, vai surgir, vão surgir ideias legais. Não sei se é exatamente aquilo que a gente sonhou, às vezes surge diferente. Desculpa me estender aí, mas o Caio me provocou a falar de sonho. Legal, Marta, obrigada. Cleonice. Bem, eu tenho um sonho assim a curto prazo e outro a longo prazo. A curto prazo, o meu filho saiu quanto antes da internação e ele começar a frequentar a Abre, conhecer o Joel, né? E realmente perceber que existem pessoas pares, né? Que passam por situações similares a dele, mas que existe um caminho. E a longo prazo, eu mais ou menos daqui a um ano e meio, mais ou menos, eu me aposento e eu quero trabalhar, quero poder proporcionar, participar mais ativamente dessa questão da doença mental, né? Da saúde mental. Doença não, da saúde mental. Legal, Cleonice, obrigada. Beta. Só um segundinho, Cleonice, só uma parte. Você pode trabalhar na Abre, né, Cleonice? Estou dentro, já estou lá. Falando em sonho, também eu tenho um sonho realizado, que o sonho realizado foi há pouco tempo, porque assim, não, até quando o Zé me apresentou, né, a minha primeira formação em publicidade, eu trabalhei muito tempo como produtora de vídeo, produtora de evento, e não que eu não gostasse, mas eu nunca tinha me encontrado. E foi quando eu passei por um momento muito difícil, uma crise assim, que foi divisor de águas, que eu me resolvi experimentar, falei, bom, eu já fui até o fundo, e aí eu comecei a estudar pedagogia e me encontrei. Então, eu digo que foi um sonho realizado porque sempre faltava alguma coisa, e aí nesse momento eu consegui, né? Tô iniciando aí nesse caminho novo, mas gosto muito. E um sonho para realizar, aproveitando até essa questão da pandemia, que mudou tanto o nosso cenário da educação, assim, deu uma chacoalhada. Claro que agora está ruim, por conta que os profissionais, a estrutura não estava preparada, mas eu acho que o ensino ainda é muito antigo, ainda é muito jogar na cabeça das crianças, e eu acho que, como aqui, a educação ela se constrói junto. Então, eu sinto falta de uma escola assim, menos avaliativa, sabe? Menos cobrança e mais conversa. Então, acho que, não sei se é utópico, mas eu sonho com isso, e enquanto eu estiver aqui, quem sabe, vamos tentando. Nossa, você assistiu minha aula hoje, porque eu tive essa conversa com os meus alunos. Acho que foi, hein? Estamos conectados. Eu acho que a gente tem o Bruno, né? Que queria dar uma palavrinha, né, Bruno?
Bruno está com a mão levantada. Isso, tudo bem? Oi. Eu gostaria de saber de vocês se essa reunião que nós estamos fazendo hoje, se ela vai continuar ou se é só uma reunião assim que foi feita ao acaso, ou se ela vai continuar. Ô, Bruno, deixa eu dar um panorama, uma contextualização. Essa reunião que nós estamos fazendo da rede hoje, é da Rede Recovery Brasil, que é um movimento que a gente vem organizando reuniões basicamente mensais, reuniões para esses debates temáticos, né? Mas caso você queira participar de reuniões para discutir saúde mental, recovery, esquizofrenia, ou doenças mentais, qualquer tipo de problema que você enfrente enquanto usuário, você pode participar das rodas de conversa da Abre, que são feitas semanalmente, toda segunda-feira, semanalmente, das 18 às 19h30. Você passa o seu contato de WhatsApp aqui no chat. Aham. Eu já participo. E a gente te notifica quando tiver as reuniões no plataforma Zoom. Não, eu já participo, porque eu achei que essa seria mais uma reunião, né? Que já tem várias reuniões que eu participo. Eu achei que essa seria uma reunião. Oi? Você já conhece a roda de conversa da Abre, então? Conheço, a da Abre eu conheço. Tem umas outras que eu participo também. Eu achei que essa seria mais uma, porque eu recebi convite pela Sofia, né? Que ela me passou o convite. Aí eu achei que essa seria mais uma reunião que a gente teria, seria uma outra reunião, entendeu? Essa reunião da Rede Recovery Brasil, que vamos repetir provavelmente daqui 4 semanas, fazendo a 4ª apresentação. Temos uma pessoa aqui, obrigado, viu, Bruno? Nada. Temos o Gefran, que está com uma mão levantada, né, Gefran? Abre o microfone, que nós temos um tempinho ainda para perguntas. Boa noite, meu nome é Gefran, eu sou da cidade de Maceió. Estou muito distante da Abre, mas estou perto porque estou participando aqui dos grupos. A minha história com a esquizofrenia paranoica, ela é uma história muito sem apoio. Eu fui criado pelas minhas avós e minhas avós é que deram esse apoio de eu ser tratado. Eu nunca fui internado pelo fato das minhas avós não deixarem que isso acontecesse. Então, meu processo de cura é um processo muito sozinho, entendeu? É um processo que eu tive que me autodescobrir e procurar saber o que a doença me dá a possibilidade de fazer. Então, eu estou há 11 anos me tratando, mas nesses 11 anos eu passei por um período de descaso, de desleixo, eu engordei muito por causa dos remédios, me tornei uma pessoa obesa e, de certa forma, não enxergava a minha doença como algo positivo. Só vim há 2 anos é que eu vim entender isso. Eu achei interessante a palavra da psiquiatra na hora que ela fala de recomeço e se você plantou maçã e sair laranja, tá ótimo. Que é você saber entender, eu ainda estou procurando entender como a esquizofrenia ela consegue se adaptar nesse mundo de hoje. Porque quando a gente se descobre esquizofrênico, a gente se vê como, eu pelo menos me vê como inútil. Porque você começa a passar por um auxílio-doença, aquele processo todo, entendeu? E se encontra depois aposentado por invalidez. Então, para você aceitar essa aposentadoria por invalidez, você vê que a sociedade ela não está pronta para comportar o esquizofrênico. Quer dizer, o governo poderia fazer uma associação com empresas que, eu vou lhe dar o dinheiro, mas procura uma forma de eu ser útil. Porque, assim, eu sou esquizofrênico, mas eu falo inglês, tenho uma formação, enfim. Por causa da minha avó, eu consegui ter ela não deixou que eu parasse, entendeu? Mesmo eu passei por fases no estudo que eu precisei muito de orientação de uma professora particular. A questão toda minha aqui que eu achei interessante foi essa questão de você se olhar esquizofrênico. E o que é que você vai fazer com isso? Você tem que se recomeçar de alguma forma. E eu estou nesse processo de recomeço, entendeu? De enxergar, tá, eu sou doente, legal, positivo, mas o que é que eu posso fazer da minha vida? Eu estou com 35 anos. Quer dizer, eu não me enxergo velho. Eu estou procurando me encontrar e ver como é que eu posso retornar a ter uma vida como pessoa, entendeu? Porque a batalha com a esquizofrenia sozinho é muito complicado.
porque você tem que lidar com preconceito de seus familiares. Eu sou uma pessoa hoje que moro só, consegui morar só, por causa dessa minha avó eu moro só. Então, eu consigo ter uma vida só, mas ao mesmo tempo é muito difícil lidar com a solidão, porque a família não quer saber de você. Quando você começa a ter as primeiras crises, as pessoas acham que você é preguiçoso, que você é vagabundo, que você é uma pessoa complicada, agressiva. E assim, hoje eu percebo que o importante é essa questão agora que eu encontrei a Abre, ouvi a história de vocês, e agora receber essa perspectiva que a psiquiatra passou, que é, e aí, você vai fazer o quê e como você pode fazer? Então, não é uma pergunta, é uma maneira de eu expor a minha vida, porque eu sou novo aqui, e também de agradecer a Cleonice, que é uma história muito bonita de amor, que é muito importante isso que ela está fazendo pelo filho. Por mais que ele esteja internado e não compreendendo a situação, mas no dia que ele vai melhorar, ele vai melhorar. São fases da doença. Tem gente que não... Eu antes não aceitava, com 15 anos eu não aceitava. Porque minha mãe era esquizofrênica e meu pai era dependente químico. Eu não aceitava essa realidade. A crise veio aos 15 anos e eu não aceitava. Eu só vim aceitar quando eu fiquei... Aos 23 anos eu fiquei doente e perdi emprego, não conseguia... Então, seu filho vai chegar num ponto que ele vai reconhecer, ele vai entender, porque são fases da doença. Algumas pessoas são mais rápidas de aceitar e outras não. Então, quando ele lembrar de você, Cleonice, ele vai lembrar do amor. É muito importante isso que você está fazendo, muito importante. Então, assim, eu lhe dou parabéns como mãe, viu? É uma história muito bonita. E é isso só. Eu já estou feliz, porque semana que vem eu vou fazer aniversário, e lá na clínica já me falaram que ele vai falar comigo no dia do meu aniversário. Então, já ganhei meu presente antecipado. Bacana. Obrigado a todos por me ouvir, viu? Muito obrigado. Obrigado por participar da rede e da Abre. Oi, Vera. Sim, a Beta fez um comentário aqui para o Gefran. Tem 35 anos, é novo. Ela mudou de profissão aos 39. E eu complemento que aos 45 anos eu também mudei de profissão. Eu era funcionária pública e me tornei palestrante, ativista da área de saúde mental. Então, não é tarde. Eu, com 50 anos hoje, eu quero empreender. Então, eu vou criar uma nova profissão para mim, que é empreendedora. Então, nunca é tarde, Gefran. Tem esperança de um futuro melhor para você. Tá bom? Verdade. Eu tenho 53 e você me chamou de velho, Gefran. Eu estou recomeçando também. Vamos se reinventar. É a grande dilema, desafio de todo mundo agora. Mas eu queria... me reinventar. Então, justamente... Como o nosso tempo já está acabando, eu queria passar a palavra para cada um dos palestrantes, começando pela Marta, para as considerações finais, para as palavras finais, para a gente fechar, então, a roda de conversa e convidando para a próxima, que a gente vai fazer daqui a 4 semanas. Queria agradecer aqui as devoluções todas de vocês, né, no chat, nos olhares, no sacudir de cabeça, né, na sintonia toda que essa mesa de hoje nos coloca. E eu terminaria dizendo que o Gefran me emocionou, porque quantas pessoas a gente acompanha, né, e vê uma história assim, ou quantas pessoas poderiam ter uma história assim como a tua. Tu já conseguiste metade do caminho, eu diria assim, porque tu tem toda uma conscientização, tu está ciente de que tu pode ter esperança na tua vida, e esse já é o principal, tu já conquistaste. Eu te diria, muito do que eu falo aqui, eu fui aprendendo porque trabalhei 12 anos no CAPS, e lá que eu era teimosa, porque lá uma cidade extremamente manicomial, existia um grande hospital, e a solução para todos os problemas por décadas foi internar as pessoas. Então, para mim, não me surpreende uma história com 35 internações, porque era o que acontecia em Santa Cruz do Sul, onde eu trabalhei, quando eu cheguei lá. E todo mundo sofria dos nervos, né? Eu cheguei recém-formada, bom, por que se trata? Por que toma esses medicamentos? Eu sofro dos nervos. Como que sofre dos nervos e interna todos os anos, ou 3 vezes por ano? Então, a minha teimosia, o que hoje eu estou redefinindo como esperança, era dizer, mas isso não precisa ser assim.
as pessoas podem melhorar, né? Eu não sei se elas vão voltar a se reabilitar a ponto de ficarem como se imaginaria antes delas adoecerem, mas não é isso que a gente busca na vida, né? A gente busca a qualidade de vida, que é o que o Zé falou há pouco. Não interessa se ele já tem o doutorado aos 53 anos, ou se ele vai ter aos 60 ou aos 55, não é isso, né? É a qualidade de vida. Então, eu achei belíssima a tua fala, Gefran, e te digo, procura os teus pares aí no Nordeste, ou mesmo, claro, agora nesse mundo virtual mais facilitado, seja num CAP, seja em alguma associação, se tu não encontrar, cria, né? Leva um braço do projeto Comunidade de Fala para ir, sabe? Vai virar palestrante também, e isso pode te dar uma nova perspectiva, que depois disso tu pode voltar até a te restabelecer, inclusive no mercado de trabalho, ou mercado informal, né, com o teu inglês, não sei o que tu podes fazer a partir daí, mas tu tem expertise, tu tem potências que podem ser aproveitadas. Mas o principal é tu acreditar nisso, né? E isso eu sinto que tu estás nesse limiar de perceber que tu queres ir além. Isso é belíssimo, né? Que legal. Né? Eu terminaria te dizendo, segue em frente, né? Tem um caminho muito bonito daqui para frente para ti e para tantas outras pessoas. Cléo. Muito obrigado, Marta. Lindas palavras, viu? De verdade. Bem, eu agradeço a todos, né, pela oportunidade e também finalizo as minhas palavras com duas frases que eu gosto muito, que a felicidade não é ausência de sofrimento, né? Então, eu dou valor a cada dia, eu vivo cada dia, né? Gosto muito daquela expressão carpe diem, aproveite o dia. Então, gosto realmente de aproveitar o dia, né? E gosto de outra frase também que diz: o inverno nunca falha em se tornar primavera. Então, para a gente chegar à primavera, nós temos que passar por todas as estações, e todas elas são importantes, né? Então, nós não devemos negar as coisas, nós devemos viver e, muitas vezes, ressignificar, né? A questão da Marta, quando ela falou de plantar maçã, né, e da laranja, né? Vamos fazer uma laranjada, vamos fazer um belo bolo de laranja, vamos fazer uma geleia, né? Então, assim, tudo a gente pode transformar. Então, a gente acreditar nesse nosso potencial, né, é imprescindível, é primordial. Muito obrigada. Legal. Cléo, aproveitando o gancho que você e a Marta jogaram das sementes, vamos com a Rede Recovery Brasil, com nós todos, fazermos um pomar, né, com várias frutas, e para todos os gostos diversos, né? Vamos fazer um pomar bem gostoso para a gente, como tem fazenda, né? Bem bacana. É. E se vier limão, a gente faz limonada. Sem dúvida. E o cacto não morre, hein? E o cacto não morre. A Cissa levantou a mão. Você quer fazer algum comentário, Cissa? Ah, pensei que fosse a limãozinha. Então, Betinha, é com você, Beta. Bom, eu quero só agradecer a oportunidade assim, eu estive falando aqui, mas eu ouvi muita coisa, muita história inspiradora aí. Vi aí Joel, Gefran, que deram a fala, Lígia, que deu ali também falou na mensagem. Então, acho essas histórias, assim, de verdade, a gente vem para falar e ouve muita coisa bacana. E isso é muito legal, essa troca. Eu acho que esses encontros propiciam para a gente. Então, é agradecer mesmo a oportunidade. E saber, assim, eu sempre falo, a gente é portador, tem um transtorno, mas a gente é mais que isso. Então, isso é parte, né? Existe, mas a gente não é isso. A gente não vai negar, porque negar é não tratar, mas a gente é mais que isso. Claro que quem tem, a gente sabe que a gente passa dificuldades, e aí a gente tem aquela fase que a gente fica muito concentrado, eu tenho isso, mas aí tem uma hora que você se desvincula, a gente não vai esquecer que tem, porque está aí, não tem jeito, é uma luta diária, mas a gente é mais que isso, a gente tem outras características, tantas outras, é isso.
Legal, Beto. Eu acho que nós, como eu disse, já repetindo, nós somos privilegiados e nós somos agora multiplicadores dessa luta que é diária, de formiguinha, constante, perene, para melhorar a qualidade de vida na nossa seara, que é a saúde mental, que é um público tão esquecido, tão jogado, sempre fomos marginalizados, né? E a gente vê que a riqueza, como eu disse a Marta mesmo, a potência, né? Cada um infinito universo, né? Cada centelha divina está dentro de cada pessoa, né? Então, já estamos passando da data limite aqui, né? Já são mais de 9 horas, eu agradeço a todos. Esperamos que muito em breve, em 4 semanas, nós tenhamos a 4ª apresentação e já estão todos de antemão convidados para estar presentes novamente, tá bom? Muito obrigado a todos. E se alguém quiser fazer mais alguma consideração, o microfone está aberto. Tem festinha no grupo de portadores sábado, hein? Então é isso. Muito obrigado, viu? Muito alô, Jael. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado pela Tchau, oportunidade. pessoal. Obrigado a todos. Tchau. Boa noite, Tchau. ótima semana. Boa noite. Boa noite. Obrigado.